Olá, hoje é um dia que nós estaremos fazendo uma palestra inteligente para você que enfrenta um dilema no amor. Talvez o que faz você estar acordado agora é justamente a dor da sua alma, a dor da sua vida sentimental, a dor do seu relacionamento. Só que eu quero mostrar algo para você antes de orar por você, porque na confusão de pensamentos, no horário que você está nos assistindo agora, talvez a última coisa que você quer é alguém falando no seu ouvido. Por isso, eu quero que você apenas pare o que você ia fazer, o que você está fazendo. Preste atenção aqui, larga o celular. Ah, mas eu estou assistindo pelo celular. Não, então se você está assistindo pelo celular, não abra nenhum outro aplicativo, não responda nenhuma outra mensagem. Não tente mandar mensagem para ninguém. Olha aqui e leia comigo. Não adianta apenas sentir fé ou esperar soluções mágicas. A fé exige ação, coragem e perseverança para criar uma saída real em meio ao sofrimento. Então, com isso em mente, eu quero que você assista essa pessoa que achou um caminho em meio ao sofrimento pela fé e já voltamos orando por você. Prepare um copo com água ou a foto da pessoa que você ama ou a foto de alguém que você está preocupado, a razão de você talvez não conseguir dormir, porque já voltamos. E aí Deus me mostrou quando eu estava em casa um dia sozinha e tive uma crise de ansiedade que me dominou. Naquele momento eu não tenho o Espírito Santo. Eu cresci na igreja, né? Desde de jovem eu via na igreja, eu a conheci, mas eu vivia no mundo por um bom tempo. Antes de eu chegar na igreja eu não tinha nenhum propósito, eu vivia como as pessoas do mundo vivem, buscando casar, ter um bom emprego, ser bem-sucedida, mas esquece de olhar para dentro. Eu não olhava para dentro de mim. Eu cheguei na igreja através do Renan, que era meu namorado na época, e eu vinha de forma religiosa. Minha família não tinha uma religião, frequentava às vezes a religião católica, mas eu então passei a acompanhar o Renan com esse, sem propósito, na verdade, eu só vinha. E eu fiquei assim durante muitos anos, durante 6 anos dentro da igreja, e eu me questionava por que eu não entendia a palavra. Eu nem falava com ele, mas eu vinha e eu saía da reunião e pensava, por que eu não estou entendendo? Por que eu assisto a reunião, escuto, saio e nem lembro do que foi dito? E eu me questionava por quê. Eu já tinha feito uma faculdade, era boa aluna, estava fazendo a 2ª faculdade de arquitetura e eu não conseguia discernir que isso era espiritual. E porque eu acabava colocando o meu coração nessas coisas. Lá para 2017, em algum momento, também despertou em mim um propósito maior e eu busquei isso em Deus, uma transformação da minha vida. Ele começou a orar, a meditar, e aquilo começou a despertar em mim, me incomodava, mesmo sem eu entender, me incomodava. Eu falei, mas eu não faço nada disso. A gente tinha um namoro do mundo antes. Quando ele se batizou, ele falou para mim, eu ainda não entendia, porque ele estava numa fé e eu não estava na mesma fé. Ele falou que queria um namoro conforme a vontade de Deus, que a gente não ia ter mais intimidade. O dízimo, eu lembro que eu até falei com ele, eu não dava o dízimo. Nesses 6 anos eu não dava. Aí teve uma vez que eu sempre vi ele dar o dízimo. E aí eu perguntei para ele, mas e se você colocar o dízimo no altar e o pastor pegar? Eu lembro que eu falei com ela que, na verdade, o dízimo é entre você e Deus. Depois que você coloca no altar, está nas mãos de Deus. E aí, se o pastor quiser pegar, é ele e Deus. Foi isso que ele falou, e eu pensei, faz sentido. Ele fez a parte dele, colocou no altar. A partir dali é ele, o homem de Deus é ele e Deus também. Mas ele fez a parte dele. E também porque em casa sozinha eu comecei a ter crise de ansiedade, pesadelo, medo de morte. E aí ele me mostrou que eu não tinha o espírito dele, porque eu já achava que tinha, que eu estava dentro da igreja, porque eu via mudança em mim, eu não falava mais palavrão, eu não bebia, eu não me portava da mesma forma, mas não havia ainda uma transformação. E aí Deus me mostrou quando eu estava em casa um dia sozinha e tive uma crise de ansiedade que me dominou. Naquele momento eu não tenho o Espírito Santo. Se eu tivesse, eu não ia passar por aquilo. E foi algo muito ruim, algo que me fez muito mal, mas ao mesmo tempo aquele mal veio para o bem, porque eu enxerguei que eu podia ter tudo aquelas coisas que aos olhos do mundo eu já tinha,
tinha uma vida financeira por causa dos meus pais, viagens, tudo, aos olhos do mundo. Mas dentro eu não tinha nada, eu tinha um vazio, eu precisava de Deus. Naquele momento eu falei, meu Deus, não adianta eu ter tudo isso se eu não tiver o Senhor, eu não tenho nada. Tudo mudou na minha vida quando eu comecei a meditar na palavra. Aí eu falo que a maior libertação é a meditação. Porque a gente pode sair liberto, mas se não meditar e não mudar a mente, não volta tudo, não tem transformação. Tem mudança, mas não tem transformação. Hoje eu tenho a vida transformada, graças a Deus. Recebi o Espírito Santo e depois que eu recebi o Espírito Santo, a gente casou. Aí minha vida financeira foi transformada, dele também. Hoje eu tenho um escritório de arquitetura. E você é o quê? Faz o quê? Eu sou magistrado. Ser juiz? Sim. Antes eu trabalhava para os meus pais, então dependia deles nesse sentido. E aí eu lembro que eu falei com Deus, eu não pedi para Deus dinheiro, nada disso. Mas eu falei, meu Deus, eu quero mostrar o Senhor no meu trabalho. E aí Deus fez a obra de uma forma extraordinária que hoje eu não consigo nem imaginar. A gente tem um apartamento onde a gente nunca imaginou que iria ter, carro, enfim. Tudo que eu tinha, eu falo, meu Deus, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder o Senhor. Porque tudo que eu tinha, que eu achava que tinha valor, hoje para mim não tem valor se não for para Deus. Se não for para ganhar almas para Deus, para servir a Deus, para glorificar o nome de Deus através do meu trabalho, da minha vida, do nosso casamento. Deus abençoe. Quando falamos para você que não existe sentimento na fé, não coloque-se naquela condição, mas Deus é amor. O amor de Deus, ele é um amor inteligente. Ele é um amor que sacrifica. Ele é um amor que, se tiver que negar a si mesmo para fazer o que precisa ser feito pela fé, vai ser feito. Ao contrário do que muitas pessoas pensam que o amor é. Eu quero que você leia, por exemplo, essa frase direta e reta, que o Senhor Jesus falou para o centurião que trouxe alguém que estava em sofrimento, alguém que ele amava, que ele considerava, só que o fato de não poder fazer nada era a razão do sofrimento dele, até que ele chegou à fé. E olha o resultado. Então Jesus disse ao centurião, vai, seja feito como você creu. E o servo foi curado naquele mesmo instante. Eu quero convidar você a orar, não pelo que você precisa, não pelo que você quer, mas pelo que você crê. Pelo que você crê. O que você crê agora? Agora, talvez você diga, eu não creio em nada. Não, se você está me assistindo, então você crê. Você talvez não sabe o que fazer. E é por isso que hoje nós temos essa palestra. Vamos orar. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, essa pessoa que nos assiste agora, talvez a frustração dela venha daquilo que ela quis e não foi atendida. Meu Pai, daquilo que ela necessita e parece, meu Deus, que ela fez tanto por isso e agora ela não tem nada, ela não teve nada em retorno. Ou talvez o retorno que ela teve, meu Deus, está aí, está acordada até agora, desesperado, drogado, alcoolizado, meu Pai, num lugar, talvez que ela nunca imaginou, em uma situação que ele nunca imaginou, sem saber o que fazer, pensando o que eu vou fazer, como que eu vou sair daqui, quem são essas pessoas aqui, um amigo de um amigo, seja lá qual for a condição dessa pessoa, meu Pai. Não importa o erro, não importa o peso da vergonha, não importa nada. Não importa, meu Pai, o que essa situação está fazendo essa pessoa sentir. O que importa é uma coisa. Se ela crê, então agora o Senhor tira ela daí. O Senhor tira ele daí. Agora, meu Pai, essa condição é criada para a mente, para o espírito dessa pessoa ser livre, Senhor.
e ela encontrar em meio ao sofrimento, em meio a essa dor, em meio a essa perca, o caminho que vai fazer ela viver uma nova vida, que vai fazer ela ter a solução desse problema. Meu amigo, se você crê, não importa o que você sente, apenas fale agora o que você crê. Ainda que você diga, eu creio que o Senhor pode, eu não sei como, eu não tenho como, mas diga, eu creio, porque Deus te encontrou. Em nome de Jesus, beba dessa água. Muito bem, agora você vai perseverar na ação dessa crença, dessa fé. Você querendo falar conosco, nós estamos aqui em Londres, 232 Seven Sisters Road, N43NX. Você pode acessar a nossa linha Amigo, se você nos assiste de fora do Brasil, que escaneando você vai entrar em contato conosco por essa linha de comunicação e nós direcionaremos você, marcaremos uma visita gratuita porque Deus te encontrou. Se você nos assiste do Brasil, esse QR Code te leva para o Pastor Online. É isso mesmo, onde você pode se informar detalhadamente qual é o centro de ajuda mais próximo da sua casa, porque, meu amigo, a mudança está ao seu alcance. Que Deus te abençoe e até lá. Quatro filhos, 2 divórcios e dentro de mim, uma bagunça. Na ânsia de ser feliz, eu bati em várias portas. Dentro de mim tinha uma carência muito grande, porque eu tinha sofrido um abandono. Eu sofri o abandono da minha mãe traiu meu pai, foi embora. Ela disse para nós que havia se arrependido de ter sido a gente, porque ela queria curtir a vida dela e não podia. Porém, meu pai, ele não aguentou também a situação da separação dele com a minha mãe. Então ele entrou nos vícios, ele começou a usar drogas, bebidas e, consequentemente, a gente também teve liberdade para isso. A referência que eu tinha de casamento era dos meus pais, só que não era uma referência boa, porque o que eu vi em casa era briga, era confusão, era gritarias, era agressão. É isso que eu via. Então, consequentemente, eu levei isso também para os meus relacionamentos, para minha vida amorosa. Com 15 anos, aí eu entrei no meu primeiro casamento, conheci a minha primeira esposa, que era 7 anos mais velha que eu. E, consequentemente, também, esse casamento foi frustrado. Porém, passou 1 mês depois que a gente casou, eu descobri que ela tinha me traído. E 4 meses depois, eu conheci a minha segunda esposa, que foi o meu segundo casamento. Ali, eu comecei a namorar com ela, comecei a me entregar novamente naquele relacionamento, na ideia de ser feliz. Eu tinha uma ideia de ser feliz, eu queria ser feliz, eu queria uma família. Eu buscava a felicidade, mas parecia que ela fugia de mim. E se no meu primeiro relacionamento eu fui traído, no segundo eu fui abandonado. E ali eu vi mais uma vez as mesmas coisas que aconteceram no relacionamento dos meus pais acontecerem de novo também nos meus. E na empresa onde eu trabalhava também a Jéssica. Quando eu conheci o Daniel, eu estava ainda nessa vida, de ficar com quem eu queria, mas não ter um relacionamento sério. Se o Daniel não tinha nenhuma referência de família, eu muito menos, porque eu nasci num lar onde meu pai ele era alcoólatra, ele bebia, e eu já desenvolvia a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico por conta disso. Com isso, a gente foi tendo vários problemas. E com 2 meses apenas juntos, ela engravidou. E esse daí era o meu 4º filho, com 26 anos. E quando a gente foi morar junto, eu levei as minhas bagagens e ela levou as dela.
Na minha cabeça, ela ia me trair ou ia me abandonar. Alguma coisa ela iria fazer. Então ali, eu comecei a viver esse terceiro casamento com ela com medo, inseguro, né? Eu era muito briguento. Ele achava que eu sempre estava olhando para outro homem, que eu estava de olho em outra pessoa. Teve uma situação que aconteceu, que foi dentro do ônibus, né? A gente estava indo trabalhar e ele cismou que eu estava olhando pro cobrador e o cobrador também estava olhando para mim. Ele chegou até a discutir com o cobrador, eu tive que me envolver para não dar confusão, porque ele era muito estourado, ele era muito agressivo. Conforme eu fui vendo que ela queria fazer dar certo, então eu falei, poxa vida, eu não posso aceitar acabar mais uma vez outro relacionamento. Eu já tô com 4 filhos, já tô no 3º relacionamento. Será que vai ser só isso a minha vida? Será que minha vida vai ser só assim? Então foi a hora que eu lembrei das reuniões da Igreja Universal. Quando a gente passou naquelas portas do Templo de Salomão, foi como Deus estivesse com os braços abertos ali, recebendo a gente, né, e dizendo pra gente, ó, a partir de hoje a sua vida vai mudar. Frequentando as reuniões, né, reuniões de quarta, de domingo, aprendi que o Espírito Santo tinha que ser primeiro na minha vida. E a Jéssica entendeu isso. A Jéssica, ela entendeu isso e ela foi se entregando. Um dia, né, durante as reuniões, eu ouvi falar sobre o Espírito Santo, né? E eu vi que só com ele que eu ia ter a verdadeira felicidade. Então eu falei, opa, eu preciso dessa felicidade. Então eu fiz tudo o que eu precisava fazer. Eu entendi que eu tinha que ser filho. Só que eu tinha que ser filho do Pai Celestial, né? E uma palavra que ficou gravada também, que diz que ainda que a sua mãe, uma mãe abandone o seu filho, de maneira nenhuma Deus nos abandonaria. Eu comecei a fazer mais do que eu já estava fazendo, né? Eu ia em jejum para as reuniões, né? Eu meditava mais na palavra, eu orava mais, né? Eu buscava muito mais. Então, assim, chegou um momento da quarta-feira, que eu me lembro, que naquela quarta-feira eu decidi, eu falei assim, vai ser essa quarta-feira. Essa quarta-feira não vai passar. E no momento da reunião, de chegar na reunião, eu coloquei a minha melhor roupa. Eu coloquei, fui todo social, coloquei terno, coloquei gravata, como se fosse para um casamento mesmo ali, porque eu queria, eu tinha esse desejo, eu queria ser transformado. Quando eu cheguei lá, no momento da busca, né, a gente ouviu a palavra, e no momento da busca ali eu não tive dúvida. Eu não tive dúvida nenhuma. Ali, daquela reunião, daquela quarta-feira, eu saí dali sem trauma, eu saí dali sem insegurança, eu saí dali sem medo, eu saí dali sem aquele vazio. Ali foi uma transformação completa, eu não saí dali o mesmo mais. O Espírito Santo hoje pra mim é tudo. Eu lembro que quando eu tive o Miguel, eu fiquei muito feliz, né? Porque toda mãe fica feliz na hora que o filho nasce. Mas não se compara com o recebimento do Espírito Santo. Não se compara. Eu fiquei muito mais feliz. E com o Espírito Santo, eu posso ser uma mãe melhor, uma esposa melhor. Então o Espírito Santo pra mim é tudo. Ele é que me ensina, que me consola, que me dirige. Então sem o Espírito Santo, eu não seria nada quem eu sou hoje. E de lá pra cá, né, eu tenho um casamento transformado, eu tenho uma família transformada, né, eu não tenho mais traumas nenhum do passado, perdoei meu pai, perdoei minha mãe. Quando a pessoa ela decide conhecer a Deus, quando essa pessoa decide se entregar de fato e de verdade, ela não perde. Deus é o caminho, a verdade e a vida, e o segredo para a felicidade.